Boa noite a todos. Boa noite. Hoje estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Estamos nós no mês de junho de 1859. Nós estamos aqui, o trabalho em verdade vai ser conduzido pela nossa querida irmã Aramita, a nossa querida irmã Carla e o nosso querido amigo Augusto. Já rogamos que os nossos amigos espirituais e o nosso Senhor Jesus possa inspirá-los. Então vamos aqui aguardar as orientações da nossa querida amiga Aramita, que irá fazer uma recapitulação. Então, nós estamos no junho de 1859, como disse a tia, e o Allan Kardec está evocando o espírito de Alexandre de Humboldt, que foi um naturalista e explorador alemão. Ele foi muito famoso, ele nomeou muitas plantas, ele descobriu muita coisa nessa área da botânica. E ele desencarnou em 6 de maio de 1859. E ele foi evocado nos dias 13 e 20, ou seja, 7 dias após o desencarne dele. E ele, para ver que ele era um espírito de alta envergadura, que ele atendeu e está respondendo as perguntas de Allan Kardec. Continuando as perguntas. Estamos na pergunta 33. Pedimos permissão para ainda vos dirigir algumas perguntas, considerando que os vossos conhecimentos de história natural, sem dúvida, permitem que respondais. A sensitiva e a dioneia têm movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, como a última, por exemplo, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela vem pousar para sorver seu suco. Parece que o vegetal lhe estende uma armadilha para em seguida matá-la. Perguntamos se essas plantas são dotadas da faculdade de pensar, se têm uma vontade e se formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a natureza animal. Numa palavra, se representam a transição de uma para a outra. Tudo é transição em a natureza. Pelo próprio fato de que nada é semelhante e, entretanto, tudo se encadeia. Essas plantas não pensam e assim não têm vontade. As ostras que se abrem, assim como todos os zoófitos, não pensam. Possuem apenas um instinto natural. A sensitiva é aquela Maria fecha a porta que a gente toca, ela fecha. E a dioneia é uma planta carnívora. Ela come pequenos insetos. As plantas experimentam sensações dolorosas quando são mutiladas? Não. Observação. Um membro da sociedade manifesta a opinião de que os movimentos das plantas sensitivas são análogos aos que se produzem nas funções digestivas e circulatórias do organismo animal e que ocorrem sem a participação da vontade. Com efeito, não se vê o piloto contrair-se ao contato de certos corpos para recusar-lhes a passagem? O mesmo deve ocorrer com a sensitiva e a dioneia, nos quais os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção e menos ainda de uma vontade. Haverá homens fósseis? O tempo os destruíram pouco a pouco. Acreditais que tenha existido homens na Terra antes do dilúvio geológico? Seria bom que te explicasses claramente sobre esse ponto, antes de fazeres a pergunta. O homem estava na Terra muito antes dos dilúvios. Adão não foi, então, o primeiro homem? Adão é um mito. Onde colocas Adão? Mito ou não, falo da época que a história lhe assinala. É pouco calculável para vós. É mesmo impossível avaliar o número de anos em que os primeiros homens permaneceram em estado selvagem e bestial, que não cessou senão muito tempo depois de seu primeiro aparecimento sobre o globo. Que o homem aparece 70 mil anos, o primeiro hominídeo. É 70 mil antes de Cristo. Hipoteticamente falando. Hipoteticamente, que ninguém estava lá para comprovar, mas os estudos científicos calculam em 70 mil. Através de fósseis, E aí ele diz que o Adão era um mito. O Adão é 400 mil. Já no livro dos Espíritos, ele vai falar de um grupo, de uma raça, a raça adâmica. É como se Adão seria um tronco.
de uma raça, mas não uma pessoa. E aí a gente estava até estudando isso, que a raça adâmica já é aquela que veio para dar um impulso Que aí depois nos primitivos. Exatamente, que aí nós vamos estudar no A Caminho da Luz, que é as 4 grandes raças que migraram do sistema de Capela. Raça adâmica. A geologia fará com que um dia sejam descobertos os traços materiais da existência do homem na Terra antes do período adâmico? A geologia não, o bom senso sim. O progresso do reino orgânico na Terra está marcado pelo aparecimento sucessivo dos acotiledônios, dos monocotiledônios e dos dicotiledônios. O homem existia antes dos dicotiledônios? Não, sua fase seguiu aquela. Monocotiledônio, mono está dizendo um cotilédone, que é uma semente. Dicotiledônio, 2 sementes. Aí a gente vai ver as árvores, por exemplo, o milho é uma monocotiledônia, né? Vamos ver. Não, ele é uma espiga que ele representa isso, entendeu? Dicotiledônio, por exemplo, você vai ver cupuaçu, são sementes que ela se abrem e formam. É meio complicado dar essa aplicação. Não, por exemplo, monocotiledônia, as gramíneas, ciperáceas são monocotiledônios. Aí tu vai colocar cupuaçu, vamos dizer, jaca, esses outros, cacau, tudo dicotiledônios. E os acotiledônios é sem semente, né? Semente. E é só o Kardec para fazer essa pergunta de se interessar. Onde o homem surgiu? Antes ou depois dessas espécies que tinham semente? Porque isso é muito importante para a alimentação do humano, né? Do homem. Aí só o Kardec, porque eu não ia nem passar por essa pergunta. E só um robô vindo aqui para explicar para gente. Não, e o mais interessante é a gente parar para pensar e entender por que ele é o escolhido. Né? Ele estudava Kardec, de tudo, né? Tudo. E também até o Novo e o Antigo Testamento, porque quando ele vai no livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele cita. No livro dos Espíritos ele cita. Então, se ele cita o versículo, o capítulo, o texto, é porque ele conhecia. Não, e a gente falando de homem, de onde ele tirou esse mono-A dicotiledônio? Agradecemos por haver desatendido ao nosso apelo, bem como os ensinamentos que nos fornecestes. Foi um prazer. Adeus, até a vista. Observação. Esta comunicação se distingue por um caráter geral de bondade, de benevolência e de uma grande modéstia, sinal incontestável da superioridade desse espírito. Aí, com efeito, não há nenhum traço de jactância, de basófia, de desejo de dominar e de impor-se, que se nota nos que pertencem à classe dos pseudo-sábios. Espíritos sempre mais ou menos imbuídos de sistemas e de preconceitos que procuram fazer prevalecer. Tudo no espírito Rimbaud, mesmo os pensamentos mais belos, respira simplicidade e denota ausência de pretensão. Goethe. Goethe era um sociólogo, né? Goethe. John Wolfgang von Goethe. 1749 a 1832, poeta alemão. Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, 25 de março de 1856. Evocação. Estou convosco. Em que situação vos encontrais como espírito, errante ou reencarnado? Errante. Sois mais feliz do que quando vivo? Sim, pois me desembaracei do corpo grosseiro e percebo o que antes não via. Parece-me que em vida não tinhas uma situação infeliz. Em que consiste a superioridade de vossa atual situação? Acabo de dizê-lo, vós, adeptos do Espiritismo, deveis compreender essa situação. Qual a vossa opinião atual sobre o Fausto? 42. Drama de Goethe, baseado em um personagem real, George ou Jonathan Faust,
protagonista de numerosas obras literárias desde o século XVI. É uma obra que tinha como objetivo mostrar a vaidade e o vazio da ciência humana, e, por outro lado, naquilo que havia de belo e de puro, exaltar o sentimento do amor, castigando-o no que continha de desregrado e de mal. Foi para uma certa intuição do Espiritismo que descreveste a influência dos espíritos maus sobre o homem? Como fostes levado a fazer essa descrição? Eu tinha lembrança quase exata de um mundo onde via atuar a influência dos espíritos sobre os seres materiais. Lembravas então de uma precedente existência? Sim, certamente. Poderias dizer-nos se tal existência ocorreu na Terra? Não, porque aqui não se vê os espíritos agindo. Foi realmente num outro mundo. Mas então, devia tratar-se de um mundo superior à Terra, desde que aí podias ver os espíritos em ação. Como pudestes vir de semelhante mundo para reencarnar num orbe inferior como o nosso? Retrogradastes? Dignai-vos explicar o que se passou. Ele era de um planeta mais evoluído? Ele era de outro planeta, pelo que diz aqui. E ele veio para a Terra e ele vai explicar agora se era no mundo superior ou não. E aí a pergunta se ele retrogradou. Era um mundo superior até certo ponto, mas não como o entendeis. Nem todos os mundos têm a mesma organização, sem que por isso tenham uma grande superioridade. Ademais, sabeis perfeitamente que entre vós eu cumpri uma missão que não podeis dissimular, porque ainda representais as minhas obras. Não houve retrogradação, considerando-se que servi e ainda sirvo para a vossa moralização. Eu aplicava aquilo que podia haver de superior no mundo precedente para corrigir as paixões de meus heróis. De fato, vossas obras ainda são representadas. Acabam de fazer a versão teatralizada do Fausto. Assististes à sua encenação? Sim. Poderias externar a opinião sobre a maneira pela qual o senhor Gounod interpretou o vosso pensamento por meio da música? Charles Gounod nasceu em 1818 e desencarnou em 1893 e era um compositor francês. Gounod evocou-me sem o saber, compreendeu-me perfeitamente. Como músico alemão, eu não teria feito melhor. Talvez ele pense como músico francês. Que pensais de Werther? Alusão ao romance A Paixão do Jovem Werther de Goethe. Hoje eu lhe censuro o desfecho. Essa obra não teria feito muito mal ao exaltar as paixões? Fez e causou desgraças. Porque o artista, ele é responsável por aquilo que ele proporciona ao estado emocional de quem está vendo. E assim, como ele disse, né, o Goethe, que ele veio em missão, e a gente sabe que todas as pessoas que vêm para ter um destaque, seja na música, seja na arte, seja na política, isso é missão. Então, as obras famosas dele, o Fausto e o Werther, ele é apaixonado e no final, nessa época, o que as pessoas aconteciam muito nas obras? O suicídio, né? E no dele, o Werther se suicida. E aí ele diz que isso foi causa de muitos suicídios e ele se arrepende. É esse o arrependimento dele. Assim como do Tolstói, da Ana Karenina. Foi a causa de muitos suicídios. Sois responsável por isso? Se houve uma influência nociva espalhada por mim, é por isso mesmo que ainda sofro, e disso me arrependo. Creio que em vida nutrias grande antipatia pelos franceses. Dás o mesmo atualmente? Sou muito patriota. Estás ainda ligado a um país, de preferência a outro? Amo a Alemanha por seu pensamento e por seus costumes quase patriarcais. Poderias dar-nos a vossa opinião sobre Schiller? Friedrich Schiller nasceu em 1759, desencarnou em 1805, um escritor alemão. Conheceu Goethe em 1794,
Fundou a revista Die Horen, em 1794, e o Muchamalt, 1797, no qual Goethe e W. von Bohr escreveram frequentemente. Só uma ressalva, a gente lendo esse texto, a gente vai percebendo o quanto nós somos responsáveis pela influência que nós ocasionamos no outro. Então você vê aqui ele assumindo, não, falando da sua dor, do seu arrependimento, pela sua obra, porque influenciou no outro. Então o que nós estamos querendo falar? Todos nós, de alguma forma, somos exemplo para alguém. Todos nós, de alguma forma, tem alguém que nos copia. Aí a pergunta que não quer calar: que exemplo eu sou? Que influência? Você está entendendo? Então nós vamos sim responder por isso. Então hoje a gente tem mais uma responsabilidade. Eu não tenho que me preocupar só com o que eu faço para o outro, mas aquilo que eu acabo realizando para que o outro possa vir a copiar. A minha influência sobre o outro. Agora para pensar naquilo que nós aprendemos a chamar de arte hoje no nosso Brasil. As músicas, as danças, as fotos, os clipes, que nós sabemos que a pornografia e a sexualidade está verdadeiramente ridicularizada e explorada pela nossa arte, então irão responder sim. E a obra do Goethe varou séculos, né? Podeis dar-nos a vossa opinião sobre Schiller? Somos irmãos pelo espírito e pelas missões. Schiller tinha uma alma grande e nobre, que se fazia refletir em suas obras. Fez menos mal que eu. É-me bastante superior, porque era mais simples e mais verdadeiro. Qual a vossa opinião sobre os poetas franceses em geral, comparado aos poetas alemães? Não se trata de um vão sentimento de curiosidade, mas de nossa instrução. Confiamos que os vossos elevados sentimentos nos dispensarão da necessidade de pedir que o façais imparcialmente, pondo de lado qualquer preconceito nacional. Sois bastante curiosos, mas vou satisfazer-vos. Kardec quer saber de tudo. Os franceses modernos, muitas vezes, escrevem belos poemas. Entretanto, utilizam mais palavras bonitas do que bons pensamentos. Deveriam consagrar-se mais ao coração do que ao espírito. Falo em geral, mas faço algumas exceções em favor de alguns. Um grande poeta pobre, entre outros. Olha que lindo isso aí, gente, que ele fala, amiga. Ele coloca a diferença entre o escrever e o pensar. Fazer rima bonitinha e evocar um pensamento. Exatamente, porque nós sabemos que a gente é assim. O propósito da arte, a arte ela é um recurso para a moralização do homem. Porque a arte ela tem uma influência sobre a educação, sobre o direcionamento de uma nação. A gente pode observar o quanto as novelas tiveram uma influência enorme no nosso país. Então, quem estava escrevendo as novelas passa a ter responsabilidade sobre isso. Então, o propósito da arte é essa. Então, imagina só, agora qual o propósito da arte? A arte deveria ser usada para o bem, para o belo, para desenvolver a intelectualidade, para desenvolver a sensibilidade. Então, o que acontece? Qual é esse propósito? Imagina uma nação pensando no bem. Porque quando eu leio um texto, quando eu escuto uma música ou quando eu vejo uma apresentação teatral, isso promove em mim pensamentos. Então a pessoa que está ali escrevendo, se ela escreve apenas palavras sem sentir o que está escrevendo, são apenas palavras. E ele deixa de receber, inclusive, a intuição do mundo maior. Entendeu? Então, a arte ela é um recurso, tanto é que a gente estuda as obras de André Luiz, a gente vai ver a arte presente. Músicas. A arte para sensibilizar. Mas como diz o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se existe música no mundo espiritual. Ele disse, mas o que tu chamar de música? Aí isso me faz lembrar o livro Os Mensageiros, a Esmalha. Diz o nosso André Luiz que ela senta-se para tocar no piano
E ele fica assustado, porque quando ela começa a tocar no piano, as notas musicais saíam, mas ele ouvia uma letra, não só a nota, que falava de Deus. Ela não estava cantando, ela não falava, ela só tocava. Mas ele conseguia ouvir o que cada nota queria dizer. Ou seja, a gente não consegue nem entender isso. Um nome é sussurrado na Assembleia, é a ele que vos referis? Pobre, É um nome? ou que passa por tal. Ele perguntou qual era o nome, mas aí ele não diz. Desse grande poeta que Esse se grande poeta que ele quer. Sentir-nos-íamos felizes se obtivéssemos uma dissertação sobre assunto de vossa escolha para nossa instrução. Terias a bondade de ditar-nos alguma coisa? Falo-ei mais tarde, e por outros médios. Evocai-me em outra ocasião. Outra vocação. O negro Pai César. Pai César, homem livre de cor, falecido em 8 de fevereiro de 1859, com 138 anos, perto de Convignon, nos Estados Unidos. Nasceu na África e foi levado para Louisiana com cerca de 15 anos. Os restos mortais desse patriarca da raça negra foram acompanhados ao campo de repouso por certo número de habitantes de Convignon e uma multidão de pessoas de cor. Sociedade, 25 de março de 1859. Evocação a São Luís. Poderias dizer-nos se podemos invocar o preto Pai César a quem acabamos de nos referir? Sim, eu auxiliarei a vos responder. Então, a gente observa que o trabalho do professor Allan Kardec, que trabalhava com as evocações, você vai dizer, Conceição diz no movimento espírita que a gente não deve evocar espírito. O nosso querido Chico sempre dizia assim, o telefone toca de lá para cá. O telefone toca de lá para cá. E é verdade. Agora, nós não podemos comparar o nosso trabalho com o trabalho da codificação. Então, nós tínhamos aqui um dos grandes discípulos de Jesus encarnado, que era Allan Kardec. Nós já estudamos isso na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E na obra A Caminho da Luz. Então, Allan Kardec, que fazia parte, era aquela pessoa que iria organizar a codificação espírita, ele ainda assim, antes de evocar o espírito, ele fazia pergunta ao diretor da reunião mediúnica no mundo espiritual, que era São Luís. Então ele perguntava a São Luís se ele poderia evocar. E aí São Luís, e o mais interessante é que São Luís diz assim, pode e eu vou ajudar nesse diálogo. Ou seja, o espírito do Pai César, não saberia dar todas as respostas que Kardec iria perguntar. Aí teremos a ajuda de São Luís. Então, isso para nós vermos a organização do trabalho, tá? Vamos ver aí como foi. E tem outra coisa. Se ele viveu 138 anos mesmo. E tem outra coisa. Ele recebia a notícia e ele evocava, às vezes, a pessoa tinha desencarnado fazia pouco tempo. Sim. Então, ele precisava também desse aval e era sobre... Não era leviandade, era estudo. Nessa época tinha muita vocação, mas por leviandade, por prazer. Então ele tinha notícia, olha, para ver como ele tinha notícia de tudo. Ele desencarnou o Pai César 8 de fevereiro de 1859 e foi evocado em 25 de março do mesmo ano, ou seja, só um mês e pouco. Observação. Esse começo faz pressagiar o estado do espírito que desejamos interrogar. Evocação. O que desejais de mim? O que faz um pobre espírito como eu em uma reunião como a vossa? Sois mais feliz agora do que em vida? Sim, porque não era boa a minha situação aí na terra. Entretanto, estáveis livres, em que sois mais feliz agora? Porque meu espírito não é mais negro. Observação. Essa resposta é mais sensata do que parece à primeira vista. Certamente o espírito jamais é negro. Ele quer dizer que, como espírito, não sofre mais as humilhações a que está exposta a raça negra. Vivestes muito tempo, isso aproveitou o vosso progresso? Eu me aborreci na terra e, com certa idade, não sofria bastante para ter a felicidade
de progredir. Depois dos 100 anos... Estava difícil, mas ele falou uma coisa sobre a pele aí, a cor. Repete aí. Ele perguntou, sou mais feliz agora do que em vida? Ele disse sim, porquanto não era boa a minha situação na terra. E a Kardec fala, entretanto estavas livres, em que sois mais feliz agora? Porque lembra que ele era negro e veio da África, então ele estava na condição de escravo. Não, mas quando ele estava lá, ele já era livre. Sim, mas aí por isso a pergunta, porque sim, mas quando agora tá tu já é mais livre, né? Não, estáveis livres quando encarnado. Por que sois mais felizes agora? Porque meu espírito não é mais negro. Para você ver como isso marcou muito a ele, né? São sofrimentos e humilhações, diz, né? né? A humilhação. Em que empregais o tempo atualmente? Procuro esclarecer-me e saber em que corpo poderei fazê-lo. Quando estáveis na terra, o que pensáveis dos brancos? São bons, mas orgulhosos e vãos, devido a uma alvura que não foram responsáveis. Considerais a brancura como uma superioridade? Sim, visto ter sido desprezado como negro. A São Luís, a raça negra é de fato uma raça inferior? A raça negra desaparecerá da terra. Foi feita para uma latitude diversa da vossa. Pai César, disseste que procurais um corpo por meio do qual poderias progredir. Escolherias um corpo branco ou um corpo negro? Um branco, porque o desprezo me faria mal. Tadinho. Vivestes realmente até a idade que vos é atribuída? 138 anos? Não contei bem, pela razão que já disse. Observação. Acabamos de observar que os negros, não possuindo registro civil de nascimento, só de maneira aproximada podem ter a idade avaliada, sobretudo a daqueles que nasceram na África. São Luís, algumas vezes os brancos reencarnam em corpos negros? Sim. Quando, por exemplo, um senhor maltratou um escravo, pode acontecer que peça como expiação para viver num corpo de negro, a fim de sofrer, por sua vez, o que fez padecer os outros, progredindo por esse meio e obtendo o perdão de Deus. Que exatamente é a lei de causa e efeito. É a lei do olho por olho, dente por dente. É a lei do quem com ferro fere, com ferro será ferido. Pronto. Então, se ele humilhou, se ele maltratou, se ele desprezou, é necessário que ele volte e passe exatamente pelo que ele fez o outro passar. Isso é pedagógico, é para aprender a lição. Isso é com tudo, gente, é com tudo. É com tudo. Lembra que tudo isso é material pedagógico. Ninguém está aqui, você é um queridinho de Deus, por isso que está tudo redondo para você. Não, isso é uma experiência que você está vivendo, que saiba aproveitar para o teu progresso, senão vai se enrolar todinho e vai vir lá do outro lado. Assim é a vida da gente. Então a gente tem que literalmente entender que tudo aqui na Terra é material pedagógico. Tudo. E que eu tenho que entender que o local que eu estou, você pode dizer, poxa, eu tenho saúde, tá? Eu tenho saúde, tenho uma família maravilhosa, não tenho absolutamente nenhum problema a nível social, dentro de casa, não tenho nenhuma enfermidade que me possibilite de estar presa, tenho condições financeiras, tenho um esposo, uma esposa maravilhosa, tenho filhos maravilhosos. Aí para pensar, o que Jesus está dizendo assim? Olha, eu estou deixando tudo redondo para você não ter motivo para dizer assim, ó, eu não pude ajudar porque eu vivi muitos problemas. Eu não estou te dando problema nenhum. Você não teve um filho alcoólatra, uma filha dependente química, você não teve um filho com 15 anos que engravidou, você teve que cuidar do menino, sair correndo da sala para a cozinha. Está tudo redondo. Então é isso que a gente tem que entender. E outra, se eu já carrego dentro do meu lar um filho desequilibrado, uma filha desequilibrada, um marido desequilibrado, ou um irmão, uma irmã, é outra. Jesus está dizendo bem assim, ei, com esses daí, tu te complicou lá atrás, agora é hora de aprender a amá-los. O teu trabalho está dentro de casa. Então a própria vida vai nos dizendo aonde nós teremos que trabalhar.
Porque muitas vezes eu vou e faço o trabalho caritativo, mas na verdade eu estou fugindo de um lar complicado. Mas o meu primeiro trabalho seria dentro do lar. Agora, se dentro do lar está tudo redondo, Jesus está dizendo, é para tirar para fora. Aqui está tudo resolvido. Então, é simples. Eu digo que é a matemática da vida. É simples. Cenas do próximo capítulo. Então, nós já agradecemos ao nosso Senhor Jesus por esse momento de reflexão e estudo da obra Revista Espírita, e até o nosso próximo estudo, se a misericórdia divina nos permitir.